2, 1. A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Muito bem, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade com mais um episódio do nosso workshop TI Home Office. Para quem já está nos acompanhando, ou para quem ainda não esteve conosco no episódio anterior, nós tratamos já a primeira parte. Se você não viu, você pode correr lá no YouTube, no nosso canal, youtube.com/acsoftware. Você vai estar encontrando a primeira parte que já está publicada lá. E hoje vamos estar dando continuidade. Meu nome é Anderson Fonseca, está conosco aqui também a Tainã Rodrigues e o Guilherme Gomes. Tudo bem, gente? Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aí dos nossos webinários, tá? Fico feliz aí de todos os participantes terem entrado. Espero que vocês gostem da nossa apresentação, gostem do conteúdo, tá? Então, fiquem de olho. Boa tarde, pessoal. Aqui é Guilherme Gomes. Vamos lá para mais um capítulo desse workshop. Vamos ver tudo que as ferramentas da Managing Engine podem ajudar a gente nesse momento de transformação digital, novamente, né? Agora, levando todo mundo para casa, para o home office, nessa nova demanda que surgiu para a TI. Muito bem. Eu tenho dito que nós estamos todo mundo em POC forçada de home office. Quem não tinha experiência está testando agora. E pode ser que muita gente nunca mais volte, né? Fique no home office para sempre. Mas vamos falar dos hosts aqui, né? Dos anfitriões desse workshop, que é a Managing Engine. Hoje, 3 de cada 5 empresas listadas lá no Top 500 da Fortune são clientes Managing Engine. E também falar para vocês da AC Software, que está aí há mais de 7 anos no mercado, atuando com softwares para gestão de TI. Além do licenciamento do software, fazemos também toda a consultoria, implantação e treinamento dessas soluções da Managing Engine. Então, tudo aquilo que você adquire conosco, você tem suporte no Brasil, você está totalmente coberto pela equipe da AC Software. Então, sem mais delongas, vamos em frente. Tainã, está contigo. Oi, pessoal. Então, hoje falando um pouquinho de experiência do usuário, né? Primeiro, o que envolve essa experiência e por que isso é importante, tá? Vamos levar em consideração o atual cenário. Todo mundo em casa, né? E o que o pessoal que tem em casa precisa para trabalhar? Um computador, claro. Tá? E acesso ao que precisa ser gerenciado, seja, por exemplo, vocês que trabalham com helpdesk, que precisam acessar o sistema de helpdesk, sejam vocês que trabalham com monitoramento e têm que acessar para verificar se aquela rede, se aquele sistema está tudo ok. Então, para isso, vamos começar falando de NetFlow, tá? O NetFlow é a nossa solução de análise de tráfego baseado em flow, tá? O que ele vai conseguir fazer para mim, para estar me auxiliando nisso? Primeiro, ele vai me indicar como que está o uso, né, de largura de banda dentro da minha rede, tá? O tráfego, por que isso vai ser importante para mim? Pessoal que está acessando via VPN, a VPN está caindo, está lento, o que está acontecendo na rede que eu não estou conseguindo fazer aquele acesso, tá? O NetFlow, ele vai conseguir te indicar da onde para onde e o que está utilizando determinado tráfego. Até mesmo para você encontrar gargalos na rede, ou você, por exemplo, ver que não está passando tráfego naquela determinada porta, para poder tomar uma ação corretiva de, por exemplo, é um cabo que rebentou, ou então é uma porta que acabou soltando, né? E eu acabei perdendo a comunicação. Então, o NetFlow ele vai te dar uma visão em cima disso, tá? Então, o que a gente consegue extrair aqui de informação para estar auxiliando a gente? Primeiro de tudo, eu já deixei até aqui aberto algumas coisas, tá? Para a gente já estar olhando. Ele vai te dar uma visão, aqui estou abrindo bem bonitinha, uma visão de todo o tráfego que está passando. Então, eu sei quanto passou, tá? Que dia que passou esse tráfego. Então, imagina que eu tenho uma regularidade de tráfego, por exemplo, que está listado aqui. De repente, do nada, o tráfego bate lá no topo. Opa, o que é isso? O pessoal que estava acessando o sistema via VPN, de repente caiu, aconteceu alguma coisa, ou então o pessoal que estava conectado na aplicação interna web, né? O sitezinho web, de repente não conseguiu mais acessar. A partir daqui eu vou conseguir estar identificando, né?
o que aconteceu. Que tráfego foi esse? Da onde que veio, por exemplo, um ataque? Tá? Minha empresa foi atacada nesse tempo de tempos de crise, né? Então, eu consigo estar vendo da onde está partindo, da onde está vindo esse tráfego, para onde estava indo esse tráfego. É um ataque que está indo lá para o meu servidor de banco? Opa, vou dar uma olhada melhor nisso, tá? E ele vai me dar informações, insights, né, detalhados sobre essa comunicação, né? Por exemplo, a nível da aplicação. Quais as aplicações que normalmente eu uso no meu ambiente? A aplicação A, B, C, D. Opa, que protocolo é esse? Isso aqui não devia estar aqui. Então, eu consigo ver da onde ele está vindo, que porta isso está utilizando, né? Vou conseguir detalhar da onde está vindo esse tráfego, todas as sources, aqui no caso eu tenho IPv6, né? Mas poderia ser IPv4, também é suportado. E ele vai falar para mim os top sources, né? Além dos top destinos para onde esse tráfego está partindo, e as conversas que estão acontecendo nesse meio caminho, né? Da onde, para onde, utilizando qual aplicação, em qual porta, qual protocolo, qual QoS, né? E quanto de tráfego estou utilizando. Então, imagina os insights que você consegue obter, por exemplo, de algum ataque, você vai conseguir detectar aqui da onde está vindo, para onde está vindo, qual protocolo está usando, até mesmo para tomar uma ação corretiva, para fazer um bloqueio no seu firewall, ou está tomando alguma outra ação cabível, né, dentro disso. E ele vai trazer totalmente isso detalhado para você, né. A parte do NBAR, né, também, de aplicações dinâmicas, ele consegue estar fazendo essa leitura. Tem uma aba específica para detecção de ataques de DOS, por exemplo, excesso de flows, né? Como vocês podem ver, sources inválidos, né? Sources ou destinations que são inválidos, então, que pode estar acontecendo algum ataque na empresa. Então, você consegue estar analisando aqui e, com base nisso, vou até detalhar aqui um dos ataques, tomar uma ação corretiva. Está aqui, ó. Network Cast Flows para a rede destino, né? Aconteceu hoje, tal hora. Quem são os offenders, né? São esses caras. Quem são os targets, né? Os destinos que estão tentando ser acessados, estão aqui. E ele vai detalhar tudo para mim. As conexões únicas, as fontes de tráfego, até como eu falei, tomar uma ação corretiva, fazer alguma ação dentro do seu firewall, né, para fazer um bloqueio, tá? E o legal é que você Isso é consegue uma ter coisa insight também. muito Isso. importante, né? Porque existe um comportamento específico de um ataque, né? E a ferramenta inteligente ela reconhece esse comportamento e já separa para você ali toda a informação, né? Não é só tráfego, é um tráfego específico, né? Exato. Até porque, né, não é uma das melhores você esperar acontecer o problema para ir lá resolver. É bom você já ver que o problema começou a acontecer e já tomar uma ação corretiva para evitar algum transtorno futuro. Tá? Então, você viu que está ali alguma coisa estranha acontecendo, é melhor já olhar, já bloqueia aquela porta, já faz ações corretivas, porque depois que tiver tudo ruim, vai ficar um pouco mais E o Netflix complicado vai te você dar estar isso, né? Ele dá tratando. muito mais do que uma análise quantitativa, você consegue ver qualitativa, como é que isso como é que esse link está sendo gasto, como é que esse tráfego está passando. Então, essa é a grande vantagem. Às vezes todo mundo quer, não, eu tenho uma solução de monitoramento lá que vai me avisar quando a porta topar uso. Beleza, mas assim, você vai esperar a porta topar uso, você vai conseguir identificar Exato. qual que é o protocolo que está usando, quem que é o destino, qual que é a fonte daquele gargalo. Isso é muito importante, porque assim, às vezes uma análise dessa pode demorar dias, horas, semanas, até você conseguir identificar de onde estava vindo esse gargalo. E com o Netflow Analyzer, a ferramenta te alerta sobre isso, né? Então, por exemplo, começou a aumentar o consumo num device, né? Eu consigo gerar alertas para que eu seja alarmado quando algo fora do padrão começa a ocorrer, como a parte de ataques, porque a própria ferramenta já tem uma inteligência para identificar isso e nos alarmar. Então, essa é a grande vantagem. Nesse momento que a gente está vivendo, onde todo mundo saiu para fora da empresa, onde o uso de VPN está lá em cima, onde o uso de dados de tráfego está lá em cima, porque a gente não tem mais a rede interna dentro da empresa para suportar a gente, está todo mundo acessando de fora as
as informações de dentro, seja um RP, seja qualquer outro sistema que a gente usa, é muito, muito importante a gente ter entendimento de como é que está sendo o nosso tráfego. Às vezes eu vou precisar aumentar a banda, às vezes eu não preciso aumentar a banda, às vezes só algumas regras dentro do meu firewall eu vai conseguir eliminar aquele tráfego que não era necessário e eu já consigo ter espaço para mim, para essa utilização. Assim, a solução vai te dar uma análise qualitativa do teu tráfego. A partir daí, você consegue tomar ações para conseguir mitigar o uso ou priorizar o que precisa ser priorizado. Às vezes até economia de banda. A gente já teve alguns casos, né, Anderson, de alguns clientes que assim, o cara comprava link e topava o uso. O cara comprava link e topava o uso. Porque os usuários estavam utilizando a ferramenta de forma errada, às vezes a aplicação estava mal configurada, e aí topava o uso da ferramenta. E, na verdade, uma ferramenta dessa resolvia o problema do cara. Identificar onde está o problema e solucionar o problema, não só ir jogando mais link para dentro. O NetFlow vai conseguir te dar essa visão de como é que está o comportamento atual da tua rede, para você conseguir tomar as ações cabíveis aí. Porque você ter a noção de que está consumindo a banda toda, ou consumindo parte, ou enfim, tá cheio ou tá vazio, não, tá cheio do quê, né? O que está consumindo essa banda, né? Nós tínhamos casos de clientes que estavam com um consumo absurdo ali, que estavam influenciando a experiência do usuário, porque o usuário estava ali sofrendo lentidão, e com a análise do NetFlow, o cliente conseguiu constatar que era uma aplicação interna dele que estava consumindo um absurdo, levou um redesign da aplicação, mudou uma query e a experiência do usuário mudou completamente por causa de uma query que estava mal escrita e ela ficava sobrecarregando a banda desse cliente. Então, assim, você ter uma visão analítica do que está acontecendo é muito importante. E tem outro aspecto também. Agora, nesse momento em que está todo mundo indo para home office, o que está acontecendo na rede, né? Você está dando acesso na tua rede para o teu cliente estar usando lá, de repente teu funcionário está em home office no computador de casa mesmo, né? E como é que ele está usando? Será que ele está usando a VPN para fazer alguma coisa que não deveria? Como é que você está acompanhando isso, né? E o NetFlow Analyzer, ele te dá uma visibilidade do que está acontecendo na rede de forma muito mais profunda. Exatamente. Inclusive, estou abrindo aqui algumas aplicações que ele capturou, né, via Layer 7, você consegue ver até mesmo os acessos que estão acontecendo dentro da sua rede. Por exemplo, algumas aplicações já mapeadas aqui, conexão via ping, um Gmail, um Facebook. Facebook era para estar sendo acessado da sua rede, tá? É o que mais está consumindo banda. Aqui, 13% de todo o tráfego gerado está sendo para o Facebook. Isso aí Então, é um você baita consegue case. analisar algumas coisas. Exatamente. Se isso aí não for Então, agência assim, de marketing, tem um negócio errado aí. justa. Você tem aqui um Facebook. Então, você vai ter uma visão aprofundada do que está acontecendo. Às vezes, você não tem por exemplo, um software que vai... Você não tem um software que analisa a sua banda. Como você vai saber o que é aquela lentidão? Aquela lentidão, peraí, é a rede, é a aplicação mesmo que está lenta? Está faltando banda? Está caindo, perdendo pacote? Então, se você não tem uma solução que te dá uma visão dessa, fica muito complicado de você conseguir estar detectando onde está o problema para você conseguir resolver o problema. Então, o NetFlow vai conseguir te auxiliar aí 100% nessas questões. Tem até um YouTube aqui, quem está vendo vídeo aí durante o horário, assistindo algumas coisas. E ele vai te dar várias visões. Eu estou aqui na visão a nível da aplicação, mas você consegue ter visão a nível do dispositivo. Igual estou aberto aqui, então você consegue ver como que está a contagem de pacotes, você consegue expandir os dados desse dispositivo para verificar como que está a utilização de entrada e saída da interface. Então, peraí, esse aqui está ok, esse segundo está ok. Dá para você ver como que está. Por enquanto a utilização está baixa, então está tranquila, a minha rede não está tendo problema nenhum, tá? Mas aí eu entro aqui nas interfaces, já estão aqui com 2% do uso. Imagina se tivesse 98% do uso. Eu conseguiria detalhar e ver assim, a maior parte do tráfego desses 98% está sendo usada em uma conversa, né? Aqui está conversation, em uma conversa entre PA e PB que gastou a maior parte do tráfego. O que está acontecendo? Que dados que estão sendo tratados aí? Ele vai me falar também o protocolo que está usando
e a aplicação que está sendo utilizada, tá? Então, eu vou conseguir ter vários insights em cima dessa informação. E claro que o NetFlow vai te trazer uma visão muito mais ampla também a nível do wireless, né? Wireless controllers e access points, para verificar, por exemplo, acessos não permitidos, né? Aqui tem vários access points, né? Para você verificar como estão os acessos, o tráfego naquele access point. Para a parte de IPSLA também, ele consegue ver, criar monitores WAN, né? Para verificar, por exemplo, RTT, né? Tempo de ida e volta. Você consegue criar tantos monitores VoIPs para verificar a qualidade, né? Aqui a gente já está falando de PSLA, a gente está falando da qualidade. A gente consegue verificar a qualidade aqui de conexões via VoIP e também conexões WAN, para obter insights sobre, por exemplo, RTT, jitter, aqui eu tenho os exemplos, ó. RTT, máximo, mínimo e médio, qual é o threshold de violação, quantos erros eu tive e várias outras informações aqui. Consigo gerar alertas, né? Basicamente todas as informações que eu estou mostrando aqui, você consegue gerar alertas em cima disso, além de ter a própria informação aqui em tela, né? Você pode acessar a qualquer momento, mas aconteceu algo 2 horas da manhã que você não está com o olho aqui na aplicação, ela vai te enviar uma notificação para você se atentar a algum ocorrido, né? E vários outros ataques aqui. Tá bom? Isso é uma coisa muito bacana. Eu sei, toda vez que eu estou falando sobre NetFlow Analyzer, eu lembro de uma história que não tem muito a ver, mas tem tudo a ver, na verdade, que uma vez eu vi um pai conversando com o filho, e o filho pediu para o pai um tênis novo. Pai, eu preciso de um tênis novo, eu preciso de um tênis novo, eu preciso de um tênis novo. E foi muito engraçado que o pai olhou para o pé do garoto e falou assim, não, cara, que você precisa lavar esse seu tênis aí. E isso acontece o tempo todo, né, em ambiente de empresa, porque assim, nossa, minha experiência aqui tá ruim, a gente precisa de mais banda, a gente precisa de mais banda, a gente precisa de mais banda. Meu querido, você não precisa de mais banda, você precisa organizar o que está acontecendo aí dentro. Né? Muitas das vezes, né, em 100% das vezes, mas muitas vezes esse é o caso. E até quando você precisa realmente de mais, se você tem tudo estruturado, você tem visibilidade clara do que está acontecendo, você consegue também justificar de forma muito mais precisa por que você precisa, para onde isso vai ser direcionado. E isso faz total diferença. Isso aí. Agora, um gancho bacana, Tainá, acho que vale a pena explorar bem a questão dos alertas, né? Porque esse mecanismo de alerta, Justo. ele é essencial. Não só as formas como a pessoa é alertada, mas o que é possível ela fazer com o alerta. Isso, vou até aumentar um pouquinho aqui, pessoal, para vocês verem melhor. Então, acho que está um pouquinho pequena para vocês, eu vou dar um zoom. Tá? Mas sim, a solução ela permite que eu gere alertas, né, em cima desses ocorridos. Então, aqui eu vou ter alguns exemplos, né, que já estão sendo executados. Por exemplo, ó, mais de um, aqui no caso são thresholds, né? Então, por exemplo, alarme de... deixa eu ver aqui alguns alarmes que seriam interessantes para a gente usar dentro desse âmbito. De transferência de pacotes, aqui está alguns, mas são mais exemplos, tá, pessoal? Mas é possível a gente criar, por exemplo, por quantidade de pacotes sendo transferidos. Se a quantidade de pacotes passar de 10 mil, me alerta. Ou se, por exemplo, meu tráfego chegar no 90%, eu quero que você me alerta. Não pode chegar no 90%, se chegar no 95%, então, pior ainda. Então, eu consigo criar, né, alertas para esse tipo de informação. Eu vou abrir aqui os perfis de alerta, tá? Tem alguns aqui de link down, tem alertas básicos, alertas de tráfego, alertas de utilização, né, acima de 15 e utilização acima de 60, né, utilização da WAN. Então, tem vários alertas que eu consigo estar usando. Eu vou abrir, por exemplo, esse de 60 para mostrar um pouquinho como ele funciona. Então, seleciono em cima do que eu quero gerar esse alerta, né, a fonte do alerta. Aqui, no caso, tem algumas interfaces, tá? Qual é o critério para alertar? É só tráfego de entrada, tráfego de saída ou qualquer um dos dois, né? Um tráfego combinado? Qual que é o meu threshold, o meu valor limite? É quando a utilização, né, de alguma dessas interfaces, seja de entrada ou saída, passar de 60%, 5 vezes em 5 minutos, né? Claro que picos, né, é bem complicado, porque pode chegar no 60,1 e voltar.
em 1 segundo. Então, para isso, a gente pode até definir tempos para evitar qualquer falso positivo. Então, se ela ficar acima de 60%, 5 varreduras, né, 5 vezes, em 5 minutos, ele já vai gerar o alerta para mim. Eu poderia criar isso com base nos pacotes, com base no volume, ou se a utilização estiver maior do que 90%, como eu comentei. Então, com base nisso, ele vai estar alertando a gente sobre tais ocorridos, né? E o legal é que a gente consegue tanto filtrar os filtros básicos, como filtrar também quando isso vai ser enviado. Posso falar que não envia fim de semana, né? E também não envia entre as... envia fora do horário, né? Entre as 6 da tarde e as 4 da manhã, por exemplo. Eu poderia estar excluindo, né, essas informações para eu não estar sendo alertada em um momento que talvez o pessoal não está usando. Normalmente, as operações são 24/7, mas algumas 5/8, 8/5, né, na verdade. E você pode estar definindo tempos diferentes aí para os finais de semana, tá? E, bom, aproveitando o ganchinho do NetFlow, né, a primeira coisa que eu falei aqui foi, imagina o seu usuário, né, o seu colaborador, acessando um sistema, seja via VPN, seja um sistema web, e de repente caiu. Onde você vai saber, como você vai saber o que aconteceu? Pode muito bem ter sido algum problema de gargalo na rede, assim como pode ser um problema na aplicação. Como que eu vou saber isso? Para isso, a gente tem aqui um colega muito próximo do NetFlow Analyzer, que é o Applications Manager, tá? Ele também é uma solução que vai... Eu vou logar aqui, pessoal. Aí você tá jogando o jogo de quem é a culpa, né? De quem é a culpa? A culpa é de quem? Quando o Anderson falou lá, era Carrie, adivinha quem achou que era, qual era a Carrie que estava com o problema? Adivinha. Justo. É o jogo de quem é a culpa. Aí é só ver quem que vai apontar o dedo. Né? Se é o NetFlow ou se é o Application. Um deles vai, com certeza. Tá? Então, imagina a seguinte situação. O pessoal estava acessando, tudo lindo, né? De repente, ficou lento, ficou ruim. Olhou o NetFlow não tem nenhum gargalo, não tem nenhum problema. Mas onde que está esse problema? O pessoal está tendo falha para acessar a aplicação. Aí entrou o Applications Manager, tá? O Applications Manager, ele é uma das nossas soluções para análise, né, de performance, mas baseado na aplicação. Então, eu vou obter insights a nível de aquela aplicação está funcionando bem, qual é a disponibilidade dela, qual é o tempo de resposta dela, os contadores dentro dela, eles estão todos ok? Por exemplo, se eu estou monitorando um banco, né, por exemplo, o banco está conectado na minha aplicação que eu uso no dia a dia, é aquela solução que eu utilizo para atender os meus usuários finais. Opa. Tá? Então, eu já consigo abrir daqui e visualizar, por exemplo, se o meu banco estava ok no momento daquela lentidão. Se o meu banco, por exemplo, olha, o acesso aumentou aqui, o que aconteceu? Lock, olha, pode ser um problema. Tá? Entre outras informações. E tudo eu consigo criar alerta. Para cada contador aqui dentro, eu consigo ser alertado. Vou te dizer que quem trabalha com banco vai olhar isso aqui, o olho chega, brilha, né? Então, ele vai trazer várias informações a nível da performance do banco. Opa, era aquela carry. Olha aqui sua carry, Anderson. Vamos ver as carries por I/O, por tempo de execução, e carries lentas. Eu acho que é isso aqui que é o problema. Aí fica delicioso. Você vai direto no vilão. Você pega ali e coloca ele contra a parede. Eu já encontrei aqui uma carry lenta exatamente daquela aplicação que eu achei que era a rede, mas na verdade é essa carry aqui que demorou 443 milissegundos para executar. Então, possivelmente é ela. Poderia ser uma carry que está demorando 5.000 milissegundos e não está deixando os seus usuários acessarem a solução e fazerem as atividades usuais dele, tá? Então, o APM ele vem para isso. Ele vai te dar insights, o que está falhando, tá? Onde está falhando, é a disponibilidade, caiu em algum momento, e ele tem até um módulo que a gente chama de E1,
que ele é justamente voltado para a performance do usuário final, tá? Ele vai estar analisando, por exemplo, páginas que o pessoal normalmente acessa, principalmente falando o seu coordenador, o seu colaborador acessando aquele site da empresa que ele tem que fazer logon para poder executar alguma consulta lá dentro, ou mesmo o seu usuário final que tem que acessar o seu site, e você tem que se certificar que está tudo certo, principalmente porque se tiver algum problema, a gente vai ter que ligar para alguém para a pessoa se deslocar para poder resolver o problema, porque às vezes não consegue resolver pelo celular ou pelo notebook, tá? Então aqui você consegue ter insights da experiência do usuário final acessando determinados sites, né, determinadas páginas, né? Até o nome dele é né, End User Monitor. Então, você consegue obter insights. Eu criei aqui alguns, por exemplo, de acessar uma página de Service Desk. Tá? Então, aqui, olha as quedas que eu tive aqui. Isso aqui, para o meu usuário final, será que ele está tendo... será que ele está tendo uma boa experiência aqui? Eu vi que caiu algumas vezes. Isso aqui não foi nem queda, é lentidão, né? Então, eu consigo estar analisando qual o tempo que está demorando para carregar isso aqui. 9.000 milissegundos. O tempo da transação está demorando 27.000. Será que a partir dessa localização, porque aqui quando a gente fala de usuário final, eu estou falando de múltiplas localizações. Eu consigo ter agentes em várias localizações para eu saber, por exemplo, se aquele cara que está trabalhando lá do Rio de Janeiro está tendo problema para acessar o meu site que está hospedado em São Paulo. Ou se aquele cara que está em Brasília está tendo o mesmo problema. Então, eu consigo ter múltiplos, né, agentes instalados que vão estar fazendo a validação de acesso nessas páginas e me indicando caso ele detecte algum problema, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho essa página aqui que eu criei de exemplo, do Service Desk, e ele vai me trazer todas as informações aqui referentes a isso, né? O tempo que ele demorou para carregar, deixa eu só, meu navegador fechou, pessoal, vou só reabrir ele. Tá? Só um Nisso eu faço o comentário que, para esses tempos que nós estamos vivendo agora de home office forçado, com essa pandemia e tudo mais, vale você lembrar que a experiência do usuário não é mais uma experiência homogênea, né? Você tem usuários em lugares diferentes que vão ter experiências diferentes, então você precisa considerar as diferenças, né? Por onde o cara está acessando. De repente o cara está num estado, outro está em outro, está num canto com uma infraestrutura, de repente o outro está no outro bairro ao lado que tem uma outra infraestrutura de rede completamente diferente. Justo. E tem uma experiência diferente também, né? É um grande problema agora, né? Infraestrutura. O Brasil, acho que o mundo, ninguém estava preparado para tanta gente utilizando a internet do jeito que está. Então, assim, infraestrutura é um problema. Quem está nos grandes centros, às vezes, tem um pouco menos de problema, que é uma infraestrutura que estava um pouco mais preparada, mas, assim, a gente sabe que não é 100% das empresas que está nos grandes centros, né? A grande maioria dos usuários, às vezes, estão espalhados, e isso que acaba se tornando um grande problema, porque aí tem conexões com... O cara em casa, às vezes, o cara tem vários níveis de conexão, às vezes aquele usuário que não se importava com tanta velocidade na conexão, às vezes não consegue trabalhar, porque a conexão em si já era baixa, mais os gargalos que estão tendo no Brasil inteiro. Então, assim, esse tipo de monitoramento para mostrar que ao lado de cá não é um problema, o problema às vezes é ao lado do usuário, isso também é importante no lado de TI. Agora a gente está no ponto focal, agora está todo mundo olhando para TI, vendo como é que a gente consegue resolver as coisas. E às vezes é importante a gente ter essa visão do lado de cá de como que está rodando os nossos sistemas principais, né? Sim, isso aqui é Brasil, né? De vez em quando acontece uma loucura aí de alguém, sei lá, foi cavar um túnel e arrebentou um backbone lá não sei onde e simplesmente para uma fatia do país. Já aconteceu. Então, esse tipo de coisa você tem como analisar o que está acontecendo e não fica um disse-me-disse, né? Você consegue perceber realmente o que está acontecendo para cada usuário. Isso, exato, porque, assim, já que a gente está nesse momento, todo mundo em casa, a gente precisa certificar que o pessoal está tendo uma boa experiência para acessar os serviços que eles têm que acessar, né? Porque também não adianta, pode acessar, tá aqui, acessa. Demorou 27 segundos para carregar cada página. Isso não é uma experiência ideal do usuário, né?
é bom ter um tempo de resposta mais baixo. O que o APM faz é justamente isso. Além dele conseguir te mostrar que, olha, está com um problema, ó, tem alguns pontos vermelhos aqui, ele vai te dizer onde. Então, espera aí, está aqui no tempo de carregamento, quais as páginas que demoraram mais? Ó, essa aqui demorou 10, essa aqui 18, essa aqui chegou nos 26. Né? Então, a soma, no caso. Então, ele vai me falar aqui quanto que está o tempo de carregamento de cada. Vai me trazer até os screenshots da página que eu usei. Tá? Essas páginas carregaram, não carregaram, para mim poder estar trabalhando nisso e encontrar a melhor solução. Opa, peraí, é um script com problema, pessoal, vou corrigir, vai melhorar aí para vocês, vocês vão conseguir estar fazendo as atividades. Tá? Então, tem sempre isso, a gente tem que ter um olhar, não só, como o Anderson comentou, não só do lado da infra, né, mas do lado do usuário, se para ele aquela experiência está sendo agradável dele fazer a conexão, né, de fazer os acessos, né? Os resultados disso são até a nível psicológico, né? O cara tem fluidez no trabalho, o cara tá melhor. Porque assim, quem é que nunca teve vontade de sair quebrando tudo, né? Você clica ali e não responde, e não navega, e não vai, o cara vai ficando irritado, daqui a pouco ele quer pegar o monitor e jogar pela janela, e não pode. Aí já tem as crianças gritando, os cachorros latindo. Criança gritando, o cachorro latindo. Às vezes alguém batendo panela ao fundo e você tem ali que fazer acontecer, cara. E, assim, essa questão emocional do cara que está lá, que a fluidez afeta a produtividade dele, consequentemente afeta lucros também. Então, tem que estar rodando redondo. Isso. Ó, e até aqui um outro exemplo, é um monitor simples, mas que ajuda bastante. Monitor de ping, mas ping a nível da experiência do usuário. Eu posso fazer um ping a partir de múltiplas localizações para saber se aquele serviço que está em um determinado local está funcionando de forma agradável para todo mundo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as informações dele, como que está o RTT desse serviço, como que está a saúde dele, está pingando? Perda de pacotes, está tendo alguma perda de pacotes nessa comunicação? Teve algum, ó, aqui eu já senti, epa, teve um pequeno, né, uma pequena demora aqui no RTT em milissegundo, né, estava 000, de repente para localização 4, ele teve um pico de 2. Imagina se fosse um pico de, não sei, 2 segundos e não 2 milissegundos, ou de 10 segundos. Como que você saberia aquele cara que está tendo problema para fazer conexão naquele servidor, ele não está conseguindo porque está tendo algum problema de comunicação entre ele e aquela máquina. Então, você vai conseguir ter essa visão aqui dentro do APM. E o legal, como eu falei, tudo aqui dentro você consegue gerar alertas, tudo. Eu quero gerar sobre o RTT a nível dessa localização. Facilmente você consegue configurar, tá? Para tudo, na verdade. Isso até falando sobre a simplicidade, você falou, até uma solução simples, um ping, né? E aí, abraço para o Sérgio Reis, né? O pinga em mim. Mas, cara, você fazer isso no braço uma, duas vezes é uma coisa. Agora, você tem um robô fazendo isso o dia inteiro, acumulando informação histórica e te deixando atualizado o que está acontecendo, é outro nível, né? Faz toda a diferença. Isso aí. É como eu falei, soluções simples para problemas complexos, às vezes funcionam as soluções simples, tá? E claro, tenho vários outros aqui. Por exemplo, o monitoramento de Windows, né? Como que eu vou saber se aquela máquina que aquele usuário está acessando via VPN que está extremamente lenta, o problema é na conexão do VPN ou o problema é na minha aplicação, né? No caso, no meu monitor Windows, né? Então, eu consigo ter uma visão disso também. Ó, eu tenho aqui um lab, consigo ver, peraí, a memória que está alta, ou peraí, memória física, memória virtual, escrita, leitura, qual que é o problema dessa máquina, porque ela está tão lenta para eu poder usar o RDP nela. Então, NetFlow, está lento a conexão? Está com gargalo, ou não está. Peraí, então vou olhar o ping, tem algum problema de comunicação com essa máquina? Não. Então, para aí, Windows, me informa o que tem nessa máquina e por que ela pode estar lenta. Tá? Então, ele vai informar. Poderia ser, por exemplo, essas run carries aqui.
Breakup, CPU, utilização de CPU está alta, está batendo no 100. Pode causar um problema? Pode deixar o meu ambiente um pouco lento. Né? Ele está processando os dados, né? Que eu estou muita coisa aberta, eu estou com um banco aqui, está processando, eu vou abrir outras coisas, está lento. Então, já encontro por aqui o que pode estar causando esse problema aqui para mim, né? Então, eu tenho uma visão também bem legal aqui dentro, bem detalhada, inclusive, né? Ele vai trazer dados de CPU, né? Detalhado inclusive por CPU, caso tenha vários, né? Vários núcleos. Ele me traz aqui todos os núcleos individualmente, o que está usando mais, o que está usando menos, tá? A parte de disco, a mesma coisa. Parou de funcionar algumas coisas porque não tem mais espaço em disco? Poderia ser. Eu não notei quando eu acessei, mas agora que o APM me indicou que está tudo vermelho, é verdade, eu esqueci de liberar espaço em disco, esqueci que estava enchendo. Tá? Então, você vai ter informações aqui detalhadas sobre cada um desses pontos, informações de rede, logs de eventos, você pode estar habilitando a análise de log de eventos, né? E várias outras configurações aqui dentro. Okay? Tainá, o Ricardo Cardoso, Ricardo, abraço, está aí conosco novamente. Ele deixou aqui uma pergunta para a gente. Boa tarde, pessoal, acabei me atrasando, peço desculpas. Uma dúvida. Como funciona a implantação das duas soluções em múltiplos sites conectados via VPN entre eles? Posso ter um server central e a partir dele monitorar as aplicações e dispositivos nos demais locais? Ou posso ter uma instalação local em cada unidade? Então, falando de APM, nós temos uma versão distribuída, tá? Então, claro, você pode ter só uma central, desde que tenha comunicação com o que você deseja monitorar, você vai conseguir gerenciar tudo. Mas se você está falando de ter também a possibilidade de ter múltiplas instalações, né, uma central e outras em vários locais, você também pode ter. Ele tem uma versão distribuída, onde a gente instala, que a gente chama de Managed Servers, né, servidores gerenciados, e eles se comunicam com a central para estar enviando a informação sobre as coletas, né? Para o NetFlow, eu vou estar confirmando, mas ele também tem uma versão Enterprise, tá? Mas essa informação não tem problema, eu consigo estar te passando também. Tem sim, Tainá. Também você obrigada. Tem sim a versão Enterprise com as probes, né? É porque quem conhece já a família do App Manager se familiarizou bastante com a tela do NetFlow. Basicamente, eles têm a mesma arquitetura, né? Então, sim, né? Até é o que mais faz sentido. Dá para você trabalhar com coletores nas pontas e o Central Server, ou só um Central Server e tendo conectividade com as pontas. A vantagem é, se eu tenho as probes, se eu perder a comunicação, eu continuo monitorando, eu não perco esse monitoramento. E já no Central Server, se eu perco a comunicação, eu perco esse monitoramento do lado de lá. Assim, existem as duas opções, a Mending fornece essas duas opções de monitoramento para você, vai do que é melhor para a tua arquitetura ou para a tua demanda específica. A gente pode bater um papo e conversar um pouquinho melhor sobre o que você precisa e qual vai ser a melhor solução, versão de solução para você. Uhum. E até já aproveitando, já adiantando, a próxima solução que a gente vai mostrar é o Vulnerability, ele também tem uma versão que funciona de forma bem parecida. A central e os servidores de distribuição. Então, ele trabalha de forma também bem parecida. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, vou voltar aqui no meu APM só para mostrar algumas outras opções que eu tinha separado, tá? O que eu tenho aqui, tá vendo? Vocês devem ter vendo alguns monitores na minha tela, é um exemplo de uma aplicação. Basicamente, é uma aplicação dividida em vários monitoramentos, porque eu tenho o servidor da aplicação aqui no meu Windows, eu tenho meu servidor web Tomcat rodando aqui, eu tenho o banco de dados que está conectado nela aqui, eu tenho o serviço da aplicação aqui. Ó, estão todos juntinhos, o serviço, o SQL, o Tomcat e a máquina onde está instalado. Então, você vai ter uma visão completa da aplicação. Você pode até mesmo criar um grupo. Você cria um grupo de monitores
chama de aplicação X e vai ter uma visão centralizada do que está acontecendo. Então, é bem legal para você ver nesse nível, porque às vezes o problema não é no Windows, não é no banco, mas é no Tomcat que ele foi atualizar e deu um problema e a resposta dele começou a ficar alta, por exemplo. Ah, mas aqui nesse caso não é. Opa, mas pode ser porque aqui deu um pico. Estava tudo 0, 0, 0, de repente às 15 horas ele bateu no 100%. Então, eu já consigo identificar problemas também nesse nível, né? Ele suporta, na verdade, várias aplicações. Eu vou abrir aqui de forma completa. É melhor para mostrar. Então, como vocês podem ver, muita experiência do usuário que eu consigo estar monitorando, né? Bancos de dados, eu tenho os especificamente voltados para a experiência do usuário, né? Que ele está com aqui, ó, que é o monitoramento real do navegador, né? Tenho monitores para ping, para telnet, monitores de servidores, monitores de aplicação, de virtualização, de soluções em nuvem também, tá? Portais, né? E várias outras aplicações que eu posso estar usando aqui, tá? E, inclusive, tem alguns customizados aqui que eu gosto bastante, que estão aqui, que eu posso, por exemplo, configurar scripts, monitoramento via script, né? Monitoramento via consulta. Eu consigo criar contadores personalizados para Windows e também para SNMP. Então, mesmo que a minha solução não esteja listada aqui, desde que ela suporte esse Custom Monitor, eu consigo estar facilmente criando um monitoramento para ela. Tá? E agora tem uma outra solução que eu também gostaria de mostrar para vocês, que essa eu deixei até para o final, que eu gosto bastante. É o Vulnerability Plus, tá? Quem participou de um webinar que a gente fez, acho que o antepenúltimo, eu acho, vai se familiarizar um pouco com ele. Que isso aqui é como se fosse o irmão do Desktop Central. Opa. Tá? Então, o que ele faz? Para que eu tenho vulnerability? Qual que é a diferença dele com os outros da mesma família, vamos dizer, né? E para que eu vou usar isso aqui quando eu estou falando de experiência do usuário? Tá? Um problema que nós temos de experiência do usuário são falhas em sistemas também. Por que aquele servidor está lento e por que aquele servidor está desligando? Anderson, a máquina desligou. Deu uma tela azul. O que você acha que pode ser? Com certeza é o Windows. Fujam. Fujam do Windows. Fujam do Windows. Você estava no meio daquela atividade, fazendo aquele documento que você estava fazendo já 1 hora, mas você esqueceu de salvar, mas o Windows deu uma tela azul. A gente tem um grande problema que, assim, agora a galera foi para casa. Muitas empresas, às vezes, não tinham computadores, notebooks para fornecer para todo mundo. Às vezes tem funcionários que estão usando os computadores de casa, ou então tinha aquele notebook que estava parado lá na empresa e a gente acabou fornecendo esse notebook para o cara conseguir trabalhar de casa. E aí a gente entra num grande problema que é desatualização de sistema operacional e aplicação, que é, acho que hoje, uma das grandes portas de entrada para os ataques os hackers que já trabalhavam de casa, vamos deixar isso bem claro, ficam ali utilizando essas brechas de segurança que já foram corrigidas e publicadas para conseguir acessar sistemas e a partir daí começar os seus ataques. E esse é um problema gigantesco. Quando a gente fala em mundo Microsoft, a gente ainda tinha grandes empresas que usavam o Windows XP, que não era mais suportado. Coitadinho do Windows Vista, que foi pouco utilizado, mas também tinha muita gente que usava e não era suportado. Agora a gente tem o Windows 7 também, que vai ser esse aqui, que já não recebe mais tantas atualizações de segurança. Então, assim, a gente tem um parque gigantesco de máquinas que acabam não estando atualizadas ou não recebem mais patch de atualização. Isso é um problema gravíssimo. E o Vulnerability vem para ajudar a gente nesse ponto, né, Tainá? Exatamente. Principalmente aquela máquina que está guardada lá dentro do armário, tem 1 ano, e de repente você tira, entrega para o cara. Imagina quantos patches não saíram daquela época. Imagina que aquele sistema já nem mais é suportado. Imagina que naquela versão que você entregou para o seu usuário, existe uma brecha de segurança altíssima que foi corrigida. E você entrega para o usuário, sem saber se ele vai atualizar, sem saber se
se você está seguro, né? Se os dados da empresa que estão naquele equipamento estão seguros, tá? Então, para isso, vulnerability, tá? Ele junta o melhor dos mundos, né? Porque ele pega o Patch Manager Plus e junta com análise de vulnerabilidade. A nível de eu conseguir ver, por exemplo, até mesmo a nível dos meus servidores, falando um pouquinho mais, tenho servidores armazenando informações, por exemplo, da minha aplicação web que está rodando, do site, da aplicação web que todo mundo acessa para poder trabalhar. Mas espera aí, o Vulnerability vai lá e encontrou uma brecha muito grande no servidor web. Vamos corrigir isso. Então, ele consegue achar coisas, né? Problemas, vou chamar de problemas e vulnerabilidades nesse nível, tá? Então, ele roda aqui. Vamos falar um pouquinho da arquitetura dele, tá? O pessoal havia perguntado aí da arquitetura dos outros, mas ele roda com o que a gente chama de escritórios remotos. Então, você consegue ter múltiplas localizações com múltiplos servidores de distribuição, tá? Esses servidores de distribuição, eles funcionam principalmente para a parte de otimização de banda, porque você pode ter políticas de replicação diferentes para cada um. Você pode falar que aquele ambiente que tem uma internet um pouquinho mais ruim, ele utiliza uma taxa de transferência mais baixa. Já aquele ambiente que é giga, vamos usar uma taxa de transferência alta, 24/7. Tá? Então, você consegue fazer essa otimização. Instalando o agente nele, ele vai conseguir trazer todas as informações para você referentes aos problemas, né, que ele encontrar, até mesmo de vulnerabilidades em softwares que estão sendo usados nessa máquina. Tá? Não só a nível dos patches que estão lá, mas imagina que software instalado e ele detecta, por exemplo, uma vulnerabilidade no software, tá? Por exemplo, dentro daquela versão, por exemplo, do Google Chrome, aqui, por exemplo, ó, aqui do Edge, né? Dentro daquela versão específica do Edge tem um problema. Então, espera aí que vamos corrigir, né? Aí você já consegue detalhar, inclusive clicar e ter informações dessa vulnerabilidade, ó. Aqui no caso, o ID de segurança, né? Aqui todos os links externos para você ver que de fato isso é um problema. E assim que é liberado a solução para ele, ele já me traz aqui, ó, disponível. Eu posso simplesmente clicar aqui, instalar um patch que vai corrigir uma vulnerabilidade no sistema daquele usuário meu. Aquela vulnerabilidade que poderia vazar informação sensível da empresa, por exemplo. Então, ele consegue ver para mim se tem alguma vulnerabilidade a nível de softwares instalados naquelas máquinas, né? Imagina a pessoa, peraí, eu preciso transferir um arquivo para você, deixa eu baixar um aqui na internet. Vai lá, procura, instala, ele poderia listar aqui. Olha, esse software tem uma vulnerabilidade que teve um vazamento de dados, né? Que foram feitos uploads nele. Então, você consegue ter essa informação aqui, né? Ele vai trazer uma informação. Nós estamos falando de vazamento, né? Nós estamos falando de invasão e mais, nós estamos vivendo num mundo agora, um mundo atacado por um vírus. Então, assim, vocês sabem, essa comparação não é uma comparação em vão, né? O estrago que um vírus pode fazer, né? Pode ser um vírus dentro do teu ambiente aí também, né? O nosso VP tem falado bastante sobre pandemia digital, é algo que nós temos que evitar, nós temos que lutar para que esse momento de fragilidade, em que você teve que abrir as portas que normalmente não abrem, né? Fazer algumas concessões, permitir que o cara acesse com a máquina que não era aquela que estava ali especificada anteriormente, isso não abre portas para uma pandemia digital, não abre portas para um problema ainda maior internamente, né? Justo. Eu falo muito dessa parte de vazar dados, porque seu usuário está lá na casa dele, sentado com o notebook da empresa na mão, um notebook o qual tem todos os dados da empresa, porque, né, ele precisa fazer o trabalho dele, tem acesso, tem senha, né, se ele não salvou no bloco de notas, tem arquivos. Então, tem muita informação lá que eu chamo de sensível. Então, trabalhar em cima dessas vulnerabilidades, né, vai permitir que você não corra, de certa forma, riscos, né? Então, até como eu falei, a nível também da máquina, da experiência do usuário para acessar um determinado servidor, né?
Você precisa se certificar também que aquele servidor ele não está correndo um problema. Então, aqui ele também me traz, ó, configurações incorretas, né, algo assim. Então, ele me traz aqui, ó, tem aqui compartilhamentos administrativos habilitados em um sistema. Isso aqui é legal corrigir. Aqui, por exemplo, direitos do usuário fornecidos para o grupo de todos, né? Opa, isso aqui é uma violação crítica. Isso aqui no sistema é fácil de invadir. Espera aí, vamos corrigir isso. Cliquei. O próprio Vulnerability vai fazer essa correção para mim na minha solução. Tá? E o mesmo para várias outras, por exemplo, NetBIOS em TCP/IP não está desativado, e vários outros que ele identificar como sendo um problema, né? Por exemplo, navegação segura não está habilitada nas configurações de segurança do Chrome. Vamos habilitar isso? Vamos, cliquei, yes, habilitou isso lá para o meu usuário, sem ser preciso dele fazer isso manualmente. Eu faço isso totalmente centralizado aqui dentro do meu Vulnerability. A solução você consegue instalar agentes WAN e LAN, então não importa onde seu usuário esteja, você vai conseguir estar tratando, né, essas informações aí sem problema nenhum. E temos várias outras informações, software de alto risco, configurações do servidor web que estão incorretas, né? Você consegue, ou você visualiza a correção, ou ele mesmo aplica a solução. Então, por exemplo, restringir acesso à home do Catalina, né? Do servidor web. Ele já consegue te passar a resolução aqui. Então, é bem tranquilo. E, além de tudo, ele te mostra patches, principalmente voltados para a parte de segurança, né? Para corrigir algumas vulnerabilidades que ele for detectando. Não são apenas patches Windows, tá? São patches Windows e de terceiros, e você pode estar deixando essa máquina totalmente atualizada e segura com as últimas atualizações de segurança disponibilizadas aí no mercado, tá? E até mostrando um pouquinho, gostaria até de abrir aqui dentro dos detalhes do equipamento para mostrar tudo que ele faz. Ele verifica se tem antivírus na máquina, ele verifica, por exemplo, se o firewall está na máquina, o BitLocker está ativado, tem pasta compartilhada, deveria estar compartilhada? Se está, ok. Se deveria, né? Se a empresa que liberou, ok, mas se não for, o que eu vou fazer? Tem administrador local ativo? Tem, mas não devia ter administrador local, devia ter só administrador de domínio. Tá? Tem patches aqui? Tem 2 patches críticos que estão pendentes, críticos que corrigem aquelas vulnerabilidades que podem causar algum problema. Tá? E ele vai me trazer uma visão geral de tudo quando eu falo de risco, né? Então, de software instalado, se tem algum patch ausente nesses softwares, de vulnerabilidades de forma geral, inclusive Zero Day, ele vai me trazer, né? E o legal é que ele me traz o Zero Day, se for encontrado uma correção para ele, né? Ele já vai me trazer aqui para mim estar aplicando, tá? E várias outras configurações de segurança para... Opa, cliquei errado aqui. E várias outras configurações de segurança para eu poder estar utilizando e deixando toda a minha infraestrutura, né, segura, tá? Auditoria até de portas, para você ver o que está passando aqui de tráfego, né? O que está sendo usado, em que porta. Ó, aqui está rodando um vulnerability na 6020, ó eu. Tá? E por fim, relatórios, né? Todas as nossas soluções têm, você vai conseguir extrair o melhor do melhor para estar obtendo também, né, insights nessa solução, né? Poder ver o que está acontecendo, se foi corrigido, se não foi, e tomar uma ação corretiva em cima disso, tá, pessoal? E deixa eu ir olhando aqui, que eu acho que tem algumas outras perguntas. Perfeito. E bom, pessoal, se tiverem perguntas para irem fazendo, tá? Vocês podem ficar à vontade para fazer. Estava dando uma olhada aqui, tá? E também é importante falar, se vocês quiserem também ter um bate-papo conosco, uma demonstração mais personalizada sobre o que a gente mostrou, sobre o que a gente falou, basta entrar em contato comigo ou com o Anderson, nós iremos auxiliar vocês aí nessas questões, tá?
É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar os minutos finais aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ser sobre os três softwares, não necessariamente sobre vulnerability, tá? Assim, a solução para a gestão de vulnerabilidade. Se você não tem, acende o sinalzinho vermelho aí, a red flag, porque é algo muito, muito, muito importante. O principal ponto de vazamento que a gente está tendo hoje nas empresas é questão de vulnerabilidades já resolvidas por falta de patch. Principalmente. Tá? Não, eu Principalmente. quero fazer um desafio aqui. Eu vou te fazer um desafio. O desafio é muito simples. Faça uma POC do Vulnerability. Na hora que você botar ele para rodar lá, vê o que ele vai trazer para você. Aí você vai descobrir se você precisa dele ou não. Vê como é que está teu ambiente. Te desafio a rodar uma POC, ver o que ele vai trazer de informação para você, ver o que ele vai apontar para você de vulnerabilidade. E aí você vai ter uma noção muito clara do quanto essa ferramenta pode ser importante para você. E o quanto você pode estar se expondo sem nem saber. Justo. E até o que o Gomes falou é bem certo. Às vezes você está tendo problemas com uma vulnerabilidade que já foi corrigida há muito tempo, mas você acabou nem vendo. Porque saía lá assim, a Windows deseja atualizar, cancela. O pessoal faz muito isso. Então, você tendo um local central, principalmente falando do vulnerability, que você consegue gerir isso, ele até consegue aplicar isso em horários, por exemplo, fora do horário, para não atrapalhar nenhuma atividade. Então, é segurança, né? É você ter segurança para estar colocando informações naquela máquina sem se preocupar com nenhum problema. Tá. Essencial, essencial. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer saber mais algum detalhe sobre a ferramenta? Tem alguma dúvida? Se vocês tiverem, o momento é agora. Caso não tenha, eu comento aqui que a C Software ela oferece suporte técnico completo nas ferramentas de Managing Engine, né? Além do suporte totalmente em português, você vai ter ali via e-mail, via telefone, via conferência de web, chat, voz, enfim, o que você precisar. Nós temos também ali a nossa comunidade online, onde você vai estar compartilhando informações, trocando ideia com outros usuários. Quero convidar todos vocês para darem um pulo lá no nosso canal do YouTube, onde estão publicados os outros webinars, as outras, inclusive o outro episódio desse workshop também está lá, né? www.youtube.com/acsoftware. Né? E se você já está seguindo a gente lá no LinkedIn, eu te convido também a participar da comunidade do Time Bra. Time Bra, TIME, Bra, né, TI, Tecnologia, Managing Engine Brasil. Nós temos lá uma comunidade só para usuários de Managing Engine, onde nós estamos interagindo, trocando ideia, postando dicas. Está muito interessante, está muito bacana. Segue a gente lá. Bom, vou colocar aqui nossos contatos para vocês também. Quem precisar estar entrando em contato com a gente pode estar através do telefone 11 40 63 9639 ou através do vendas@csoftware.com.br. Beleza? Gente, obrigado. Uma excelente tarde para vocês. Muito obrigado pela presença. Gomes, palavras finais? A gente conseguiu dar uma mostrada para o pessoal como que é importante a experiência do usuário. Acho que sempre foi, mas nesse momento onde o pessoal está tudo longe da empresa, é um ponto que tem que ter um pouco mais de atenção. E principalmente o consumo de banda, né? Que assim, é um problema que a gente já tinha e agora com o pessoal em VPN e tudo mais, tende a ter um crescimento muito grande. As soluções são todas simples de utilizar, muito fácil você descobrir os gargalos. E se vocês quiserem fazer uma POC para pôr isso no ambiente de vocês para ver como isso pode realmente ajudar vocês no dia a dia, estamos à disposição. Isso aí. Só queria agradecer também, pessoal, tá? Obrigada pela participação de vocês. E dúvidas, tá? Eu, minha equipe aqui, Anderson, Gomes, a gente fica à disposição para estar auxiliando vocês. Quiserem começar um teste na solução, quiserem uma demonstração, estamos aí para auxiliar vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Então, até a próxima. Grande abraço para vocês e vamos dar continuidade. Até mais. Abraço.